E aí, minha galera, bem-vindos ao canal da Cabanis, e hoje vamos falar de um assunto importante, que é o comércio de cogumelos mágicos no Brasil. E para quem não sabe, o Brasil não fez o cogumelo mágico ser ilegal. Na lei diz que a psilocibina, que é o ingrediente ativo que é responsável pelos efeitos da experiência psicodélica, não são legais, mas o cogumelo em si pode ser comercializado, pode ser comprado em sites, chega na sua casa e a pessoa pode consumir. Nesse processo de introduzir essas ferramentas psicodélicas num dia a dia moderno, existem muitos desafios. Um desses desafios é a educação, que para garantir que as pessoas que têm acesso a essas experiências psicodélicas tenham também acesso a material educativo e também exercícios, ferramentas, um suporte social inteiro para que elas consigam integrar essas lições, os insights, esses efeitos positivos que a experiência psicodélica pode oferecer de uma forma orgânica e saudável. Recentemente, houve um grande aumento no interesse na pesquisa psicodélica. Nesses últimos anos, a experiência psicodélica com cogumelos mágicos, LSD, DMT, que é o ingrediente ativo da ayahuasca, elas têm mostrado no laboratório que elas têm grande capacidade para lidar com problemas psicológicos que são até resistentes a tratamento. Então, pessoas que tentaram tratar às vezes PTSD, OCD, ansiedade ou então depressão severa e não conseguiram tratar mesmo depois de tomar antidepressivos, de fazer todo um acompanhamento profissional, mas depois de uma experiência psicodélica você vê resultados que são duradouros. Além disso, essas substâncias psicodélicas como o cogumelo mágico, que o mais comum é o Psilocybe cubensis, esses não têm quase nenhum efeito adverso físico. Pode ser que a experiência seja muito desafiadora, pode ser que alguma coisa no seu ambiente te deixe desconfortável durante aquela experiência, mas fisicamente, fisiologicamente é seguro, muito mais seguro, por exemplo, em comparação com os farmacêuticos que são recomendados como uma forma principal de tratar com esses problemas psicológicos como antidepressivo. Eles costumam, primeiro, requerem que o paciente consuma essa substância de uma forma regular em uma grande quantidade de tempo. E durante esse tempo, essa pessoa vai também simultaneamente tratando com um profissional. E o maior problema disso é que o paciente tem que aprender a viver no seu dia a dia com os efeitos adversos dessa substância. E com o cogumelo mágico, com LSD, apenas uma experiência tem efeitos extremamente impactantes. São tão impactantes que alguns desses participantes, uma grande parte, disseram que essa experiência nesses estudos, que eles consumiram um LSD, um cogumelo mágico, uma ayahuasca, e eles relatam, experiências que foram tão significativas quanto talvez o dia do seu casamento e em alguns casos até mais significativa do que o nascimento de seus filhos. Um grupo de cientistas de grande reputação conduziram uma pesquisa em que convidou 36 participantes voluntários que nunca tiveram uma experiência psicodélica na vida antes e administraram 1, 2 ou 3 vezes uma dose de psilocibina, que é o ingrediente ativo do cogumelo psicodélico. So we have now worked with people who are anxious and depressed. We've worked with people with major depression. We've worked with people who are addicted. We see remarkable effects of one or a few doses of psilocybin. Os cientistas consideram que 58% desses participantes tiveram uma experiência mística. E, de todos os participantes, 58% e 67%, respectivamente, dos voluntários, disseram que essa experiência, que foi causada pela psilocibina, estavam entre as 5 experiências mais significativas de suas vidas. E também em uma das 5 experiências espirituais mais significativas de suas vidas.
64% indicou que essa experiência aumentou o seu bem-estar ou a sua satisfação de vida. Producing worldview changes, the symptoms, those are decreased markedly. In the case of the people who are anxious or depressed, the rate at which we get a clinical response is up at 85 or 90%, and it remains up at 6 months. Uma das maiores vantagens que essas ferramentas psicodélicas têm em relação com os métodos atuais de lidar com depressão, PTSD, ansiedade, é que o cogumelo mágico, ela requer pouca exposição, ou seja, com apenas uma experiência, consome uma vez apenas, e você vai implementando depois na integração que vem depois dos efeitos. Você vai pensar na sua experiência e tentar aplicar no seu dia a dia de uma forma positiva. Depois que a experiência psicodélica é um momento muito fértil para mudanças. E são mudanças que você consegue pensar, analisar, olhar para o que você tem feito no seu dia a dia, nos seus hábitos, de uma forma sem julgamento. E isso é muito importante para você conseguir mudar hábitos antigos. Além disso, existe a neuroplasticidade. As substâncias psicodélicas que nós falamos aqui no canal, elas têm a capacidade de aumentar a quantidade de conexões que uma célula neural consegue fazer. Além disso, essas substâncias também têm mostrado nos laboratórios que elas têm a capacidade de aumentar a quantidade de neurônios que são criados, de regeneração neuronal e também na integração dos seus neurônios. Faz o seu cérebro se ficar mais conectado, não apenas durante a experiência, mas também nas semanas, meses e às vezes até anos que seguem uma experiência apenas. It became of interest to me to know whether psychedelic would have anything informative to tell me about the nature of this mystery, for lack of a better word, the spirituality, the humbling sense that we truly don't know what's going on here. Então você vê um cenário em que os psicólogos, os cientistas estão vendo uma substância, um grupo de substâncias que conseguem lidar com esses problemas modernos de uma forma efetiva, que a pessoa não tem que se expor muito àquela substância. Mas mesmo nos casos em que as pessoas consomem essas substâncias de forma rotineira, de forma habitual, como por exemplo, microdosagem, que é quando a pessoa toma doses subperceptuais, ou seja, você não vai sentir nenhum efeito psicodélico, doses bem pequenas do cogumelo mágico, do LSD, e vai tomar com uma certa rotina. Às vezes consome essa dose uma vez, 2 dias sem tomar, aí consome de novo. E mesmo nessa rotina que você consome quase todas as semanas, você vê um perfil de efeitos adversos bem fácil de lidar. A maior diferença entre a terapia psicodélica e os métodos atuais de lidar com os problemas psicológicos é que a terapia psicodélica tem uma pouca exposição, porque às vezes requer apenas 1 ou 2 dosagens. Ela tem pouca tendência de criar hábitos, justamente pelo fato de que não precisa de muitas doses, além de não ser fisiologicamente uma substância que cria hábito e dependência. A maior diferença entre os dois approaches é que a terapia psicodélica ela encoraja a expressão dos sentimentos, enquanto o antidepressivo ele encoraja a supressão das suas memórias e traumas. Essa pode ser uma boa estratégia se você precisa reprimir coisas que estão te atrapalhando no seu dia a dia. No entanto, uma estratégia muito eficiente na hora de lidar com os problemas internos é você olhar para as coisas que você reprime dentro de você e tentar olhar para elas sem julgamento. E a terapia psicodélica te oferece isso. I think there's something about the mystical experience that relates intimately to the very nature of consciousness. That if you direct your attention inward, you become aware that you're aware. An indisputable and profound inner knowing arises that we can all access individually and perhaps collectively. I think this inner knowing is at the core of our humanity. We recognize at some deep level
that we're all in this together. Embora as substâncias de que falamos aqui no vídeo tenham um perfil de efeitos colaterais positivos, é importante ter cuidado. E o maior cuidado disso não é, na minha opinião, na experiência em si. É importante se preparar, ficar com segurança e garantir que você não se machuque. Mas o que acontece naquela experiência pode ser ressignificado nos dias após. Então, para mim, o maior risco da experiência psicodélica é você passar a experiência sem integrar as experiências no seu dia a dia. E integrar é você engajar ativamente em tentar entender a experiência e entender como que ela se conecta no seu dia a dia. Avançando nesse nosso futuro, é importante definir estratégias e guias para que a gente consiga fazer essa integração no nosso dia a dia moderno do cogumelo mágico, de LSD, DMT, MDMA, de uma forma segura, terapêutica, significativa e também sagrada. Nessa jornada, a ciência pode nos ajudar muito. Eu acredito que a ciência possa nos ajudar a formar nossas crenças de uma forma mais segura e mais responsável. No entanto, é comum que muitas das pessoas que trabalham com essas substâncias sagradas, elas ajam a partir do medo, das suas ansiedades e das suas inseguranças. Alguns anos atrás, eu saí do Brasil e vim para a Holanda para trabalhar no mundo profissional do uso responsável de substâncias psicodélicas. E chegando aqui, eu fui trabalhar no When Nature Calls, que é um Smart Shop. O Smart Shop é uma loja que se especializa em falar sobre essas experiências psicodélicas, em guiar os seus clientes para uma experiência psicodélica segura, terapêutica e sagrada, e também oferece essas trufas. E lá eu trabalhei com uma das maiores fazendas do mundo de cogumelos psicodélicos. Na real, não é um cogumelo psicodélico, são as trufas psicodélicas, porque aqui na Holanda o cogumelo é sim ilegal. Só que aqui eles acharam um loophole. Eles produzem esse fungus de uma forma em que o cogumelo, o fruto do fungus, não se desenvolve. Ao invés disso, vai se tornar esclerótia, que é uma massa que cresce embaixo da terra, que é rica em nutrientes, água e psilocibina, que é um ingrediente ativo do cogumelo mágico. Uma das diferenças do cogumelo mágico e da trufa é que o cogumelo mágico é cultivado muito rapidamente. Em apenas 15, 20 dias você pode colher o seu cogumelo. Em comparação, a trufa psicodélica leva cerca de 6 meses para amadurecer. Isso quer dizer que você precisa de uma estrutura melhor e maior para lidar com isso. Essa fazenda com que eu trabalhava, as salas que produziam essas trufas psicodélicas não viam contato de seres humanos. Apenas certas pessoas selecionadas entravam nessas salas, mas o resto é tudo automatizado. Essas salas em que eles produzem essas trufas são mais esterilizadas que as salas de cirurgia dos hospitais. E isso mostra o nível de profissionalidade e também o nível de cuidado que eles tomam aqui na Holanda quando eles lidam com essas substâncias. Além disso, os Smart Shops da Holanda, do país todo, eles têm uma associação de Smart Shops, e lá eles dão guias para os vendedores, para os donos de lojas conseguirem representar essas substâncias de uma forma segura. E o que motivou eles a fazer esse grupo é que, recentemente, depois de muitos turistas, pessoas virem aqui na Holanda, consumirem essas substâncias de forma inadequada e acabarem se machucando, essas substâncias, o cogumelo mágico foi feito ilegal. Para evitar que outras substâncias sejam feitas ilegais também, eles fizeram esse grupo, falaram para o público, olha, nós temos esses guias de agir, de como a gente fala, de como a gente trata com essas substâncias, para aumentar os benefícios e diminuir os riscos. E assim começou a funcionar e funciona muito bem. Todos os anos, muitos turistas vão aqui para a Holanda para consumir essas substâncias de forma segura, até nos parques aqui, mas também muitos holandeses veem a oportunidade, especialmente durante a quarentena do Covid, de experimentar esse tipo de exploração pessoal com a ajuda dessas substâncias psicodélicas. No Brasil, ainda estamos no caminho para chegar aí. É importante que nesses próximos anos nós,
todos em conjunto trabalhemos para informar a população das práticas de aumentar a segurança, de preparar e também das formas de integrar. E uma das formas de fazer isso, ao invés de alienar as pessoas que vão em experiências psicodélicas, é você aceitá-las, escutar o que elas têm para dizer sobre suas experiências, sobre seus insights e ativamente ajudar uns aos outros a integrar essas experiências na nossa sociedade de uma forma segura, terapêutica e sagrada. Então é isso, minha galera. Muito obrigado por assistir e ter uma ótima jornada.